Gente querida do Terror Nádina, sou o Romário Filho e acredito ser conversando que a gente se entenda. Conversemos então. E hoje iremos conversar sobre o quê? Eu lembro de uma frase, meio tipo deboche, desafiadora, que eu costumava ouvir de vez em quando, principalmente vindo daquelas pessoas irônicas, com certo sarcasmo. Se dá para complicar, para que simplificar? Bom, eu peguei assim, um geíza, mas eu peguei um não gosto disso tão grande dessa frase que eu vou evitar ir por esse caminho. Agora será um exercício, porque o que eu vou comentar agora, se a gente se embrenhar, vai se perder, se envolver com tantos pensamentos, raciocínios lógicos, coerentes dentro da sua incoerência, aquele vai e volta que acabaremos chegando em lugar nenhum. Bom, tentando explicar. Eu, você, nós. Vivemos a nossa vida ou vivemos uma vida que achamos que vivemos? Pensamos e enxergamos aquilo que está ao nosso alcance ou ultrapassamos o alcance sem ter condições de traduzir o que estamos vendo? Bom, eu avisei, é complicado. Tão complicado que eu vou parar por aqui. Eu vou pedir que você assista esse vídeo até o final e tire suas conclusões. Se bem que não é muito fácil chegar num denominador comum. Eu achei esse relato tão interessante e tão confuso que eu busco uma forma de simplificar. Mas quanto mais eu penso, mais eu me afundo em complicações. Senhor Romário, o meu nome é Natália e eu trago comigo uma experiência que por N razões marcou e mudou a minha vida. Também a minha forma de pensar, de ver o mundo, de acreditar, de apostar, de buscar felicidade, de achar se é possível, ou se esse conceito é tão efêmero que às vezes nós pensamos que temos, mas na verdade estamos prestes a perder. É uma situação tão estranha que eu até hoje guardei para mim. Mas ao conhecer o seu canal, me veio de dentro. Eu vou tornar minha história pública e vou usar esse senhor como porta-voz, porque eu vi no senhor uma pessoa que respeita. E para mim é fundamental. Eu não quero, que acreditem, eu não quero que me deem força, eu não quero que sintam pena de mim. Não, eu só quero o direito de extravasar. Me livrar, quem sabe, de um peso que me acompanha. E também tentar me encontrar no meio dessa confusão toda. Porque já se passaram 12 anos e eu lembro e vivo como se fosse ontem. Seu Romário, eu sempre fui uma jovem comum, uma vida tranquila. Uma família bem montada, minha mãe, meu padrasto, um homem sensacional, que eu não aprendi a chamar de pai, mas tenho uma consideração como se fosse, porque quando a minha mãe se separou do meu pai biológico, para depois conhecer o Jorge, meu padrasto, eu já era uma mocinha. E claro que eu tinha meu pai herói, mas o Jorge se tornou meu tio querido. Logo depois veio a Silvana, minha irmãzinha, que era filha do Jorge e filha da minha mãe. Mas eu não tinha nenhum como é que eu vou dizer, nenhuma barreira com relação a isso. Como eu gostaria de ser ela, ou como eu gostaria que ela fosse igual a mim. Não. Silvana e eu éramos irmãs. Filhas de uma mãe incrível e de pais maravilhosos. Bom, tanto que Jorge e meu pai jogavam futebol juntos. Eram amigos de farra, eram amigos de bar. E segundo Jorge, ele sempre teve um carinho especial pela minha mãe, mas respeitou por ser a mulher do seu melhor amigo, vamos dizer assim. Quando veio a separação dos meus pais,
A minha mãe já tinha uma amizade, uma aproximação com o Jorge. E dali demorou assim 1 ano e pouco. Mas dentro dessa estabilidade, uma família teoricamente que estava se dissolvendo, mas não se dissolveu, parece que a coisa somou ao invés de dividir. Eu cresci acreditando sim no conceito família, no conceito casamento. E também eu não precisava procurar o homem que seria meu marido, porque eu já tinha escolhido ele desde a adolescência, porque esses testosterona aí, né, quem é mulher sabe, eles acham que são eles que nos escolhem, mas eles são escolhidos e a coisa começa e tem continuidade e termina a hora que nós decidimos. Maurício era um cara incrível. Ele era incrível por ser diferente. Ele não gostava de bar, ele não gostava de jogar futebol, ele era um nerd. Isso para mim era maravilhoso, porque eu não queria que o meu marido fosse igual ao meu pai. Nada contra o meu pai, mas eu queria meu marido ali na minha casa, nos finais de semana, sempre do meu lado. Mas é claro, né, seu Romário? A teoria nem sempre funciona na prática. Porque eu tinha o meu marido sempre do meu lado. Eu chamava do meu alemão. Meu alemão estava ali. Só que não estava. Ele vivia em torno de livros, de computadores, de estudos. Quantas e quantas vezes o meu alemão pagou o maior mico por sair com um tênis de uma cor, o tênis de outra, ou por botar uma calça limpa, bonita e sair com o casaco de pijama. Meu Deus, o alemão, sabe aquela vaidade, aquele narcisismo, aquela coisa assim que constrói a imagem do homem que se preocupa com a aparência? Pode esquecer. Não tinha nada a ver com o meu alemão. Ele saía, parecia um espantalho. E não estava nem aí. Às vezes era meio exagerado. Ele não era desleixado, ele era um homem limpo. Às vezes eles botavam umas roupas assim que não combinava, aí eu brigava com ele, eu não vou sair contigo assim. Aí eu ia no armário dele, pegava uma roupa, aí ele botava, olhava no espelho e eu perguntava, e aí, gostou? Continua a mesma pessoa. Assim era o meu alemão. Não se metia com ninguém, ninguém se metia com ele. Ele era na dele. E nós nos completávamos num amor presencial à distância. Era o corpo presente e a mente viajando. Nossa! Ele era desligado. Mas eu gostava dele, desde criança. Eu sabia dos seus defeitos, das suas características, mas conhecia as suas virtudes. Ele era um homem bom, um homem trabalhador, um homem honesto. Às vezes tinha que até ser controlado, porque chegava a ponto de ser ingênuo, ele dava da roupa do corpo se gostasse da pessoa. Mas ele estudava tanto, ele estava anos à frente da maioria à sua volta, que ainda estudando ele se tornou professor. E claro que ele escolheu uma faculdade dessas aí que todos escolhem, né? Principalmente aqueles que não querem pensar muito, a tal da física quântica. Meu Deus. Botasse na frente do alemão um vídeo da mulher mais sensual do mundo, tirando a roupa peça por peça, e um problema matemático, físico, sei lá o que ninguém conseguia resolver, podia dizer para a jovem para ela vestir a roupa, senão ela iria ficar com frio, mas não ia ter, não. Não que ele não se interessasse por mulher, claro que ele se interessava. E olha, ele era matematicamente uma ciência exata nesse quesito. Ele tinha a fórmula mágica de
não decepcionar uma mulher, eu falo isso de cadeira. Ele era incrível. Como professor, começou a ganhar dinheiro, passou a ser requisitado depois do terceiro ano, depois do sétimo semestre de faculdade. Propostas de trabalho surgiu de todos os lados. Eu sabia que nós não ficaríamos ali na nossa cidade por muito tempo se eu desejasse acompanhá-lo, mas eu acompanharia, desde que ele me convidasse. Seu Romário, eu queria ser mulher daquele cara, eu queria casar com ele, ter família. Eu sonhava com aquele pedido de casamento, aquela coisa romântica. E veio. Um dia ele estava em casa, me ligou, falou: olha, eu tenho uma coisa que maravilhosa, que vai mudar a minha vida. Nossa, é uma proposta de emprego irrecusável, lá nas Conchichinas, não vou falar lugar, não quero associação, quero identificar. Mas é bom demais, só que eu não quero ir sozinho, porque, sabe, eu não sei manter uma casa, eu não sei lavar roupa, eu não sei cuidar das minhas coisas, eu sou bagunçado. Bom, então eu tô te ligando para ver se tu topa casar comigo. Assim, seu Romário. A vontade que me deu foi dizer: ué, por que tu não contrata uma empregada? É mais barato. Mas não. Do jeito dele, ele fez o pedido que eu estava sonhando, eu aceitei. Nossa, eu aceitei. E o nosso casamento foi às pressas, porque ele teria que se transferir logo. Muitos diziam que eu estava buchuda, mas não estava não. Foi simples, só entre alguns amigos, alguns convidados. Nossa, depois de muito eu exigir, porque eu ia fazer meu vestido de noiva, eu não perderia essa de jeito nenhum, e fiz o meu vestido de noiva, nada assim, deslumbrante, caro, não, mas aquele vestido sob medida para saciar todas as necessidades da minha alma feminina. E claro que eu insisti muito que ele alugasse um smoking. E ele alugou. Ele fez por mim. Nossa! Quando ele experimentou aquele smoking, a vantagem da mulher, né? A mulher pode ver o marido antes do casamento vestido, agora eles não. Mas quando eu vi aquele homem, até com o cabelo cortado, penteadinho, barba feita, naquele smoking, eu disse: arrasou. Aí entrei eu, deslumbrante, na igreja, com meu pai orgulhoso. E lá estava meu alemão de smoking. Mas, poxa, eu esqueci de falar para ele sobre o sapato. Ele estava de tênis. Esse era o meu alemão. E nós casamos, mudamos. Ele foi trabalhar numa universidade muito conceituada. Ele prestava assessoria para empresas. Todo mundo impressionado com a sua capacidade, com o seu potencial de raciocínio. Ele brincava com os números, ele brincava com a física, ele descobria soluções. Financeiramente, a nossa vida sempre foi muito tranquila. Eu terminei a minha humilde universidade de QI normal, sabe, Harris mortal. Acredito que seria uma boa arquiteta. Mas logo, a Aline chegou. A Aline chegou e mudou meus planos. Nós iríamos nos dedicar a criar a nossa filha. Nós três no nosso cantinho, que não era tão cantinho assim, era um bom apartamento. Então era uma convivência familiar incrível. Minha filhinha, meu marido e eu. Minha filhinha e eu, ali nos completando, e o meu marido do lado. Nossa! Quando o alemão tirava um tempo para brincar com a Aline, para ela era festa. Mas não era todo dia, não. Olha, para conviver com aquele homem, para gostar daquele homem, para aceitar o jeito que aquele homem era, só eu.
Mas eu sempre soube e estava feliz no meu casamento. E o tempo passou muito rápido. Diz que quando a gente é feliz, o tempo voa. E de repente, Aline com 13 anos, eu sentado na mesa de jantar, encarando o alemão e perguntando: e aí? Vamos? E, eu não sei, tem que ver isso, tem que ver aquilo. E aí? Vamos? Não, mas sabe o que é? Vamos ou não vamos? Ele acabou aceitando ir. Seu Romário, depois de 14 anos, eu estava dizendo se iríamos ou não tirar férias. Juro para o senhor. O homem trabalhava de segunda a sábado direto. Não trabalhava no domingo porque eu amarrava ele no pé da cama. Mas mesmo assim, nas horas de lazer, estava ele ali com o livrinho. Sabe? Sabe aquela coisa assim da vocação? Fazendo uma comparação grosseira. Enquanto o livro de cabeceira de um é Dom Quixote de La Mancha, do meu marido seria a Bíblia. Mas ele aceitou. Nós sairíamos de férias. Nossa, a Aline estava feliz, todos felizes. E escolhemos um resort. Resort nas montanhas. Resort lindo, 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 lindo. Cercado de neve por todo lado. Bom, então, acredito eu que o senhor já entendeu que a gente não morava mais no Brasil há muitos anos. Porque, com todo respeito ao nosso país, não existia campo à altura da capacidade técnica profissional do alemão. Mas, por eu chamá-lo de alemão, não significa que nós estávamos na Alemanha, mas vamos deixar assim, estávamos num país que nevava. E saímos. Saímos, estrada maravilhosa, linda, 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 paisagens incríveis. Indo para aquele resort que passaríamos uma semana juntos. Eu tinha botado na minha cabeça que seríamos juntos. Não pensa não, o alemão quer ficar viajando. Não teria livro, não teria computador, não teria celular, não teria nada. Seria as nossas férias em família. Porque daqui a um pouquinho a Aline já seria uma moça, já iria para a vida dela, a gente não teria desfrutado nada. Quer dizer, eu muitas vezes viajei com a minha filha, claro. Mas viajar sem o maridão, apesar de saber que se ele estivesse do meu lado ele não estaria, não tinha graça. Era o nosso encontro com um resquício de vida normal. Não que a nossa fosse a normal. Seu Romário, eu lembro que nós paramos numa rest area, uma área de descanso. Tinha um bom estacionamento, tinha uma lanchonete, um local agradável. O alemão dirigiu a manhã inteira. Saímos cedo. E ele era bom de rota, ele dirigia bem. Aí eu perguntava para ele se ele queria que eu ajudasse na direção, ele não respondia. Mas o que tu acha? Não está cansado? Ele não respondia. Mas aí eu dava um berro: você quer que eu dirija? Sabe? Ele olhava: como? Bom, seu Romário, se ele normalmente vivia no universo interno, imagine dirigindo, que ele era um cara muito responsável. Aí chegamos naquela parada. Pedimos um lanche. E de repente a Aline foi ao banheiro. Quando ela voltou outra pessoa. Até o alemão, que não era de notar, disse: ué, que os olhinhos estão tão azuis e brilhantes, minha filha? Tu viu um passarinho ou uma arara? Ela suspirou: ai, mãe. Ignorou o pai. Ai, mãe. Se existe mesmo deuses no Olimpo, um deles desceu do monte e passou por mim agora. Ai, que menino lindo, mãe. O alemão olhou para mim, eu olhei para ele. Cadê? Ai, não sei, mãe. Ele passou por mim quando eu estava saindo do banheiro. Nós nos esbarramos. Ele deu um sorriso. Mãe, eu fiquei embruxada.
Eu não sabia o que dizer. O alemão olhou para ela: eu sei, manda esse homem aqui para eu saber as intenções dele. Ela: ai, pai, para. Não tira a magia. Aí, seu Romário, eu fiquei curiosa para ver quem era aquele deus grego, mas saí e não vi. Tá. Continuamos, almoçamos ali, tranquilos, só que daí mudou. Nós sempre andávamos a 3, só que apenas com 2 de corpo presente. Ali não, ali nós estávamos nós 3, o alemão e eu de corpo presente e a Aline flutuando. Sabe aquela coisa do primeiro amor adolescente? Que pode ser um passionalismo, pode ser uma coisa de segundos, mas que vai levar para a vida. A minha filha estava vivendo aquilo. Eu achava lindo, mas estranho, perigoso. Ela estava assim, extasiada. Aí almoçamos, fizemos muitas brincadeiras com ela. O alemão já começou a dizer quantos netos ele queria. Aquela coisa assim de descontração. Eu digo, puta, que coisa boa. Eu não sei quem é esse menino, mas já estava gostando dele, porque fez o meu marido descer para a terra. Porque um homem pode ser o mais aéreo possível, mas quando se trata da filha dele, opa, Pitbull fica na frente da gaiola. Eu sei que ele brincava, mas olhava em volta. De repente, com medo que aparecesse esse gaiato, desse um telefone para minha filha ligasse, e daqui um pouquinho ela estava indo embora, a filhinha do alemão embora, não. Mas terminado o almoço, entramos no carro e saímos. Eu juro, o senhor não vai acreditar, mas o meu marido entrou no carro e colocou uma música, ainda disse, eu adoro essa música. Eu olhei para a Aline olhou para mim. Ué, será que finalmente o astronauta chegou na Terra? E a música era bonita mesmo, nós saímos cantando, ficávamos ali cantando, brincando com ela. De repente a música acabou, nós continuamos cantando, estava tão bonito. De repente a Aline deu um grito. Nós olhamos para a esquerda assim, tinha uma casinha, mas parecia um quadro, era uma cabana. Era uma cabana. O telhado cheio de neve, era uma subida. Tinha um caminho que dava para ver, mas em volta a grama também tinha neve. E a Aline gritava, para pai, pelo amor de Deus, para pai, para, é ele, deixa eu olhar para ele pelo menos mais uma vez. Nossa, o alemão, que a gente estava meio distraído, se assustou e foi no freio, nós ouvimos aquela freada toda. Aí depois que parou aquela confusão repentina, a Aline estava tão, digamos assim, embriagada de amor, que ela estava indo em direção àquele rapaz. A gente não conseguia ver o rosto assim, não conseguia, mas a impressão que tinha que era um rapaz alto, magro, cabelo bem preto. E ela foi. E ele abriu a porta, ela entrou. Eu disse, mas que loucura é essa? Eu perguntava para o alemão, pô, não vai fazer nada, que loucura é essa? Mas ele não respondia. Eu digo, voltou a ser o alemão de sempre, mas isso não vai ficar assim não, tu tá louco? É a nossa filha, meu Deus do céu, isso aí é loucura, o que está acontecendo? Eu sei que eu desci, corri até aquela casa, eu tentava abrir a porta, eu gritava, Aline, abre a porta, Aline, abre a porta, pelo amor de Deus, Aline, eu não consigo abrir a porta, Aline. E eu atrás daquela porta, eu de alguma forma eu via minha filha, querendo se comunicar comigo, mas não conseguia, vai ver que aquele rapaz não deixava. Era uma coisa muito estranha, era uma coisa muito esquisita. Aline, pelo amor de Deus, Aline, fala comigo, Aline, abre essa porta. E eu chamava o alemão não se mexia, e eu chamava. E de repente aquela parede branca, entrava, saía. Aí eu vi a figura de um homem, cabelo preto, magro, alto, todo de branco também. Eu dizia,
É você, né? É você. Cadê minha filha? Cadê minha filha? O que você fez com a minha filha? O que você fez com a minha filha? Eu não sabia, mas aquele homem manipulava e de repente ele pedia calma e eu não queria calma, eu queria minha filha. Cadê minha filha? Cadê o alemão? Esse infeliz não fez nada. Ele não me ajudou a socorrer a minha filha. Seu Romário, era um desespero, era uma agonia, era um desespero. De repente, eu comecei a ver a parede branca daquela casa. De alguma forma, eu abri a porta e olhava aquelas paredes brancas, olhava de um lado para o outro, olhava. Não via minha filha, não via meu marido. Eu só enxergava aquele homem de cabelo preto, também de branco, que era para ser o amor da minha filha, que era para ser o deus grego. Eu não sabia nem se o cara era bonito, eu estava com ódio dele, eu queria saber o que estava acontecendo, eu não conseguia entender. Mas de repente eu comecei a ver outras pessoas dentro da casa. Todas de branco. Até que eu vi a minha mãe. Aí é que eu entendi menos ainda. Eu perguntei: mãe, o que você está fazendo aqui? Como você nos encontrou? Aí aquele amigo de branco disse: calma, menina, calma. Logo nós vamos te explicar. Mas não tinha o que explicar. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. A minha mãe conheceu um cara assim, tipo en passant, mas não tinha o que explicar. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. A minha filha conheceu um rapaz assim, tipo en passant, se apaixonou, no caminho encontrou com ele, entrou na casa de estranhos, simplesmente saiu do carro, o alemão nada fez. Ele só freou o carro, o alemão, minha filha caiu, a porta, a casa branca, o homem de branco, o carro, o alemão não reagiu. De repente, eu dei um grito. Senhor Romário, a cena mais horrorosa, inacreditável, inconcebível, surgiu na minha frente. Era o nosso carro. Todo destruído, depois de bater de forma violenta numa árvore. O alemão inconsciente, todo fechado por ferragens, eu machucada, e a Aline estava sem cinto de segurança atrás. A porta se abriu e ela estava deitada no chão, na neve, imóvel. E eu tentava abrir a minha porta para socorrer a minha filha e não conseguia. E esse acidente, essa ocorrência, foi numa frente de uma cabana branca linda, na beira da estrada. Essa era a realidade, senhor. As paredes brancas não eram da casa, era de um hospital. E aquele homem de cabelo preto, todo de branco, retilíneo, não era um adolescente que a minha filha conhecia. Era um médico. Essa é a mãe. Eu estava dopada, cheia de remédios, eu estava toda machucada, eu estava toda quebrada. Horas eu ficava consciente, horas não. Em determinados momentos eu via aquela realidade, depois eu achava aquela besteira minha, que eu tinha que ir atrás de Aline. O alemão não se mexia porque era o jeitão dele. Mas infelizmente a grande verdade é que o meu marido e a minha filha já não estavam mais entre nós. A descoberta foi terrível. Foi aos poucos.
Ora eu imaginava, ora eu não aceitava, ora eu achava que estava vendo coisas, mas eu ouvia burburinho entre os enfermeiros e os médicos, tipo, tentando decidir no par ou ímpar quem me daria a notícia. A minha família estava resumida a lembranças maravilhosas. É uma mulher toda machucada, toda mutilada, que não sabia quais seriam as sequelas físicas, mas também pouco importava. Tinham sequelas muito piores que me marcariam para sempre. Quando decidiram me dar a notícia, bom, eu surtei. Não desejo para ninguém. Eu surtei. E eu não sei lhe dizer, fazer assim, dia por dia, tempo por tempo, time por time. Quando eu cheguei no hospital, quando eu fiz o tratamento, e depois quando eu comecei a recuperar a consciência, depois quando eu soube da notícia. Eu sei que eu fiquei 4 meses naquele hospital. Em choque. Em choque. Aí fiquei sabendo as notícias boas. Que eu passaria por uma grande recuperação, fisioterapia, teria que fazer outras cirurgias de reconstrução, principalmente facial, mas que eu fisicamente ficaria com poucas marcas. Mas o que menos me interessava era o fisicamente. Eu sabia como eu estava por dentro. Eu estava oca. Eu não existia mais, eu não tinha mais o que fazer naquele país. Sabe? Não tinha. Meus pais vieram do Brasil quando souberam, deram todo o apoio. Mas claro, a empresa, a universidade também foram sensacionais comigo. Mas teve uma hora que eu teria que decidir a minha vida. Então eu optei em voltar para o Brasil e recomeçar. Mas nesse inteirinho, nesse intervalo de tempo, eu fui colocando a minha cabeça, eu fui ouvindo histórias, eu fui reconstituindo, eu não entendia nada. Como é que podia? Nós paramos naquela rest area, a Aline esbarrou com um menino, logo em seguida nós saímos, aí aconteceu o acidente, aí eu, porque estava meio que induzida devido à emoção da minha filha, eu fiz associação com a casa, com o menino, o que de fato tinha acontecido. Bom, senhor Romário, na verdade, nós não paramos em rest area nenhuma. A parada estava mais ou menos uns 30 quilômetros do local do acidente. E naquele momento, eu estava meio que discutindo com o alemão. Porque a impressão que eu tinha é que ele estava já cansado, já estava cochilando numa estrada com neve. Que ele tinha que parar. Ele dizia que ele ia parar. Mas era só mais 30 quilômetros. Eu achava aqueles 30 quilômetros uma eternidade. E a Aline brincava, isso pai, continua na estrada, não para assim por parar. Vamos lá, de repente eu conheço o amor da minha vida lá. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave, você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar
se associar à Confraria Nádina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nádina, pois você é a razão do canal existir. E eu lembro que eu não gostei daquele comentário, ainda xinguei ali, para de falar bobagem, eu estou falando sério, isso aqui, a gente pode estar correndo risco. O alemão dizia, convence a tua mãe que ela está falando bobagem, nós já vamos parar. Aí a Ariane dizia, ué mãe, por que? Tu não quer que eu me apaixone? Ou tu acha que eu vou ficar titia para ficar do teu lado? Eu quero namorar também. Aí eu digo, não fala besteira. E ela dizia assim, já pensou? Eu chego lá naquela parada, aí tô saindo do banheiro, me aparece aquele menino alto, magro, com aquele cabelo negro, aqueles olhos azuis, sabe, batendo em cima de mim, a gente se esbarra, como acontece no cinema. Ah, estou eu apaixonada? Tu não vai me tirar isso, tu não vai deixar ela tirar isso de mim, né, pai? Eu disse, de jeito nenhum. Só disse para ela parar de me encher o saco que eu estou prestando atenção na estrada. De repente, é isso, seu Romário. Eu sei que o seu canal é de sobrenatural, mas o senhor fala que sobrenatural é o desconhecido, não é o terror pelo terror. Por isso que eu confio essa história para o senhor. Porque foi algo assim. Foi algo inexplicável. Porque, segundo eu imagino, veio um caminhão, não foi culpa do alemão não foi culpa do cansaço não. Veio um caminhão no sentido contrário, eu acho que o motorista vinha em velocidade, se perdeu na neve, veio para cima da gente, o alemão conseguiu desviar, mas com o chão liso, né, com aquele gelo negro, aquilo que é uma pedra escorregadia, ele saiu da estrada, o resto o senhor sabe. E essa foi a minha experiência, a minha dura experiência. Até hoje, eu tento reconstruir minha vida. Estou trabalhando, estou tentando encontrar sentido em acordar de manhã e sair de casa. Muitos dizem que eu sou uma mulher nova, bonita, que eu deveria conhecer um outro cara, começar minha família. Não tenho nada contra. Eu sei até, não vou dizer nem que o alemão gostaria, ele nem ligaria. Eu acho que até hoje ele não sabe o que aconteceu. Mas o problema é que todos os homens que eu conheci são normais dentro dos padrões. E quem teve o marido que eu tive não vai se contentar com a vala comum. E quanto a minha Lina, a minha doce filhinha, eu convivo com a saudade, com a falta do seu sorriso, do seu companheirismo, das suas brincadeiras, da raiva que ela me fazia passar de vez em quando, das nossas brigas, mas na certeza que a vida, que o destino deu a ela a chance de se apaixonar antes de partir. Porque eu tenho certeza que aquele menino que ela idealizou estava a seu lado no momento que ela se viu deitada, ferida e sabendo que estava vivendo os seus últimos segundos aqui nesse plano. Claro, seu Romário, que eu estaria mentindo se dissesse que continuei minha vida sozinho, sem pedir ajuda. É impossível, humanamente impossível, pelo menos no meu caso era. Frequentei vários centros, procurei igrejas, busquei explicações científicas, eu perambulei, fiz terapia, eu me apegava a tudo
que pudesse me dar respostas e uma razão para continuar vivendo. E dúvidas eu vou levar para sempre. Será que tudo foi fantasia? Ou se a minha família, num desses fenômenos que ainda não conseguimos explicar, entrou num limite, num portal que perambulou pelo tempo e espaço, por vários universos, e que a gama de informações e a velocidade do ocorrido está acima do que nós podemos entender. Porque, olha, muitas explicações eu ouvi, todas tinham sentido, mas nenhuma tirou de mim a satisfação de poder dizer: é isso, claro, foi isso que aconteceu. Não sei se existe uma verdade, não sei o que existe, eu só sei o que eu vivi, e o que eu vivi não consigo explicar.